Paz e graça da parte de Deus, queridos irmãos. Queridos irmãos, hoje quero tratar acerca do uso do véu dentro da igreja, na parte das mulheres. A Bíblia trata acerca da questão do véu e alguns pastores, eles dizem que o que Paulo estava a ensinar era a questão cultural. Mas vamos ver, de acordo com a Escritura, se aquilo que Paulo estava a ensinar será questão cultural ou se é uma prática que deve ser praticada pelas mulheres no dia de hoje. Se nós pegarmos as nossas Bíblias, no livro de 1 de Coríntios, no seu capítulo 11, que nos trata acerca disso. Mas devemos, primeira coisa, termos em mente de que temos a Escritura como nossa única regra e fé e prática. Vamos somente nos remeter para aquilo que as Escrituras nos apresenta. Paulo, em 1 de Coríntios, capítulo 11, onde ele trata acerca do véu, ele no seu versículo 3, ele começa a apresentar uma hierarquia. Ele começa a iniciar a dizer de que Deus, ou seja, de que Cristo é cabeça de todo homem. Cabeça significa autoridade. Neste caso, Cristo é a autoridade de todo homem. E o homem deve prestar toda a sua submissão a Cristo, que é sua cabeça. E também Paulo começa a falar de que o homem é o cabeça da mulher, ou seja, é a autoridade da mulher. Neste caso, a mulher deve prestar toda submissão ao homem, que é sua cabeça. Também a Bíblia apresenta de que Deus é cabeça de Cristo. Isso refere-se em submissão. Cristo, quando esteve na terra, toda a sua submissão foi na pessoa de Deus. E Paulo também, no seu versículo 4, ele diz que os homens não devem cobrir a cabeça, pois eles orarem com a cabeça coberta estarão a desonrar a sua própria cabeça. Neste caso, quem é a cabeça do homem? Se nós atentarmos para o versículo 3, que é o Cristo. E começa a tratar que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Ou seja, desonra a sua própria cabeça, que neste caso é o homem. Se é vergonhoso que a mulher cobre a cabeça com o véu, então que ela raspe o cabelo. Paulo ele começa a trazer, se a mulher, veja, não há necessidade de cobrir a cabeça, então que ela raspe o cabelo. Mas se ela veja que é vergonhoso para ela ter cabeça raspada, então que ela deve fazer o uso do véu. Então, o uso do véu não é uma prática somente da igreja primitiva, mas também uma prática da igreja nos dias atuais. As irmãs devem sim fazer o uso desta prática. Pois Paulo ele começa já a argumentar por que as mulheres devem usar. Ele começa a explicar acerca da criação. Ele começa a apresentar de que a mulher é que veio do homem, não o homem da mulher. Ele começa a explicar que primeiro Deus fez o homem, então não é a mulher. Mas é só para deixar bem claro que quem instituiu isso não é Paulo, mas a pessoa de Cristo. Então, uma das razões que as mulheres devem fazer o uso do véu é por causa da criação. Paulo começa a apresentar a criação e também começa a apresentar que as mulheres devem cobrir a cabeça coberta por causa dos anjos. Então, essas são as duas razões que apresenta que as mulheres devem cobrir a cabeça quando estiverem a fazer as atividades que a Bíblia apresenta. É muito decente que as mulheres utilizam o véu. E alguns teólogos, entre aspas, eles descartam este texto de Paulo. Eles dizem que é cultura, mas devemos entender de que Paulo ele não foi doutrinador de cultura. O que Paulo sempre ensinava era de acordo à Bíblia. Deve ser evidente a todos que o argumento de Paulo acerca da observância dos anjos no culto cristão não é um argumento a partir da cultura. Anjos não são criaturas culturais, nem estão limitados a culturas particulares, aonde ministram ao povo de Deus, ou testemunham, ou mesmo participam da adoração do povo de Deus. Se as mulheres são obrigadas a terem este sinal
de submissão aos homens em suas cabeças durante o culto, é por causa dos anjos, queridos. É por causa dos anjos. Então, esta obrigação é de caráter universal e obrigatório em todas as igrejas de Jesus Cristo até a volta de Cristo. Então, nós devemos entender acerca disso. Homens também do passado argumentaram acerca disso. Charles Haddon Spurgeon, ele diz: você acha que eu e você temos considerado suficientemente que estamos sempre sendo olhados pelos anjos e que eles desejam aprender de nós a sabedoria de Deus? A razão pela qual nossas irmãs aparecem na casa de Deus com a cabeça coberta é por causa dos anjos. O apóstolo diz que uma mulher deve ter uma cobertura sobre a cabeça por causa dos anjos, uma vez que os anjos estão presentes na assembleia e eles marcam cada ato de indecência. E, portanto, tudo é para ser conduzido com decência e ordem na presença dos espíritos angélicos. Então, também um homem, John Bunyan, ele deu seu argumento quanto a essa questão. Ele diz assim: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, isto é, a cobertura, o sinal de poder, por causa dos anjos. 1 Coríntios 11, 10. Parece-me, santas, as queridas irmãs, que vocês devem contentar em usar este poder de sinal. E não só, sem esquecer também das palavras do pastor Sproul. Ele dizia assim, um pastor também do século mesmo 21, mas que morreu mesmo nesse ano. Antes dele morrer, ele deixou escrito quanto a essa questão. Ele diz assim: quando Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, instrui as mulheres a usar o véu como sinal de submissão, ele faz baseado no princípio da criação e não da cultura. Estou convencido que existe uma ordenança perpétua na igreja séria ao uso do véu, por se basear na ordem da criação. Creio que ainda é válido o princípio das mulheres cobrirem as suas cabeças durante o culto. E ele ainda continua dizendo assim, o pastor Sproul: durante o meu período de ginásio, quando ia à igreja nos domingos, nunca vi uma mulher numa igreja presbiteriana tradicional que não tivesse a sua cabeça coberta com um chapéu ou um véu. Esse é um dos costumes que tem desaparecido na grande maioria da cultura cristã, embora não seja mais culturalmente aceito em nossa sociedade. Creio que o símbolo deveria permanecer intacto como sinal da nossa obediência a Deus. Então, esta observância, esta passagem de Coríntios 11, que ordena que as mulheres devem usar o véu em sinal de submissão, deve permanecer intacto até nos dias de hoje. Não deve ser descartado, porque Paulo nunca foi ensinador de cultura. Então há muita especulação nos teólogos de hoje em rejeitar este argumento claro das Escrituras. Devemos crer na sola Escritura, somente as Escrituras. E algumas pessoas vão dizer, por que é só em Coríntios 11 onde encontramos essa passagem? Parece que essa é uma das perguntas tolas. Por quê? Quando nós vamos atentar para as 7 igrejas que está em Apocalipse, nós vamos ver que cada igreja tinha um problema e cada igreja foi direcionada uma coisa. Há respaldos históricos, homens que confirmaram que esta observância deve ser feita até nos dias de hoje. Até John Calvino, ele também argumenta acerca disso. Então, as mulheres devem usar. Por quê? Elas devem usar em sinal de submissão. Significa que as mulheres devem ser submissas dentro delas. Agora, o véu que elas vão utilizar, ou seja, o chapéu que elas vão usar, é só para refletir, é só para trazer à tona a submissão que elas já têm. Então, as mulheres, nos dias de hoje, elas devem sim fazer a observância do uso do véu. Vamos descartar esses argumentos superficiais que temos visto por parte de muitos teólogos dizer que isso era cultura. Anjos não são criaturas culturais, a criação não são culturais não são. Então isso é uma brincadeira nós falarmos isso. Vamos crer nas Escrituras. As Escrituras é o nosso mapa, é o nosso guia. A Escritura é que norteia toda a cosmovisão da igreja. Então a minha posição quanto à questão do véu é que deve ser observado
até nos dias de hoje. Não devemos descartar o que está escrito na Bíblia, pois tudo que está na Bíblia é digno de toda aceitação. Paulo, o que ele ensinou, recebeu do Senhor, de tal maneira que no versículo 2 do capítulo 11 de 1 de Coríntios, Paulo louvava os irmãos nesse aspecto, pois eles guardavam todos os preceitos que Paulo ensinava. Um desses preceitos era a observância do uso do véu. Então Paulo louvava os irmãos porque assim o fizeram. Eu sei que algumas pessoas vão questionar, mas devemos somente crer na verdade das Escrituras. Conforme Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para vocês que são críticos disso, atentam para isso. Que Deus vos abençoe. Amém.